Hoje você vai tomar decisão, amanhã você vai tomar uma decisão, daqui a 10 anos você vai tomar uma decisão. Então, como será essa decisão? Depende daquilo que você vê, depende daquilo que você enxerga, depende daquilo que você acredita, depende daquilo que você sabe. Algumas pessoas hoje estão em prisões porque tomaram decisões baseadas em mentiras. Vai lá, assalta aquela menina lá que você vai ganhar um dinheiro. Entra aqui nesse esquema aqui, porque, vai se dar bem, cara. Vai pegar 1.000 por dia. É mesmo, eu vou. Então hoje a pessoa está encarcerada, a pessoa está presa por algum motivo porque tomou a decisão errada, baseada numa mentira. Então vamos lá, Lucas capítulo 23, versículo 32. E também conduziram outros 2 que eram malfeitores para com ele serem mortos ou crucificados. E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali crucificaram e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartiram as suas vestes, lançaram sorte. E o povo estava olhando, também os príncipes zombaram dele, dizendo, aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se és o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam, chegando a ele e apresentando-lhe vinagre, dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também para cima dele tinha um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas, esse é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos os que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse Jesus, em verdade vos digo que ainda hoje estará comigo no paraíso. Hoje nós estamos falando sobre decisões. A gente decide o tempo todo, na nossa vida. Quando a gente está com saúde, a gente decide. Quando a gente está na doença, a gente decide. No casamento, a gente decide. Na empresa, a gente decide. No relacionamento com os filhos, a gente decide. A grande questão é, onde você está hoje para tomar uma decisão? Aqui nós estamos diante de um homem no meio, e aí eu fiquei pensando na cena, Por que às vezes quando a gente lê a palavra de Deus, existem coisas que são bem específicas? Porque Jesus estava exatamente no meio. Por que Jesus não estava à direita, à esquerda e um dos malfeitores no meio? Por que ele estava no meio, entre o céu e a terra? Porque Jesus não estava pisando no céu e ainda não tinha subido à terra. Ele estava entre o céu e a terra e ele estava com 2 pessoas ao seu lado. Essas pessoas, hoje nós podemos olhar para as nossas vidas, como a palavra vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós podemos olhar que nós somos os malfeitores que estavam ali do lado. Não importa, se você está aqui nessa live e fala assim, não, mas eu nunca pequei, então não era nem para você estar aqui. O pecado bate a porta todos os dias, a gente acaba caindo, errando, fazendo as coisas erradas. Só que as decisões que nós vamos tomar em meio a tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje podem direcionar a nossa vida para o centro do propósito de Deus, para a direção da salvação, para a direção da vida, o que vai fazer você entender qual é a melhor posição a ser tomada. Pense comigo, Jesus no meio, muita gente falando sobre aquele homem, escarnecendo aquele homem, só que os 2 malfeitores ouviram a mesma coisa. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eu fico pensando, as pessoas às vezes durante toda a sua vida cometem tantas coisas erradas, fazem tantas coisas erradas, e aí chega um determinado momento como esse da cruz, onde alguém está internado no estado terminal de metástase, com câncer no hospital, e a pessoa não consegue olhar para dentro de si mesmo e falar assim,
eu fiz muitas coisas erradas, mas esse homem nada fez. Porque esse homem está aqui na cruz pedindo para o Pai me perdoar. Quem é esse homem? Aí quando ele consegue saber, ou de alguma forma ele entende que está escrito ali, ó, rei dos judeus, ele faz o pedido certo, na hora certa. Através dessa decisão, a sua vida é completamente transformada. Só que ali existe um outro tipo de pessoa. Uma pessoa que está passando por dificuldades, por lutas e não quer se arrepender, não quer redenção, que ela quer reclamar mais. É como se fosse assim, já fiz tanta coisa errada, o que vier é lucro, mas eu não quero fazer nada não. Quero continuar aqui na minha vidinha medíocre de pecado, não conquistando nada, não fazendo nada. E o outro tá ali, cara, nós merecemos pelo erro e pelo pecado que cometemos. Mas esse homem nada fez. Esse homem é inocente de todas as acusações que estão falando dele. Então, automaticamente, de um lado, está um homem que se arrepende de todos os seus erros, mesmo entendendo que era pecador e sendo condenado à morte. Do outro lado está um homem que não reconhece os seus erros e mesmo sendo pecador, além de blasfemar, reclama e quer resolver as coisas do seu modo. Como é que está a sua vida hoje? De qual lado hoje você está? Será que é do lado de, poxa, eu tenho tantos erros e vivido uma vida tão errada, mas hoje eu quero decidir por um homem que está aqui do meu lado, de braços abertos, entre os céus e a terra, e falando para Deus, Deus, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Eu sei que existe uma resistência, eu passei por essa resistência há mais de 24 anos atrás, onde eu tinha alguns amigos, onde eu tinha alguns ambientes, e eu olhava para os amigos, olhava para aqueles ambientes e falava assim, eu não posso perder isso. Aqui está o meu prazer, essa amizade, essa noitada, tal. Só que quando eu tive um encontro com esse homem que estava do lado da cruz, desse homem que se arrependeu, algumas coisas começaram a fazer sentido e eu pude entender que aquele prazer que eu achava que tinha naquele tempo era, na verdade, uma verdadeira ilusão. Não trazia paz, trazia um prazer para a carne, mas não trazia um prazer para o espírito. Eu não sei se você sabe, nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. Deus fez o homem do pó da terra, soprou sobre ele o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Então tem um corpo onde Deus soprou o espírito e nós passamos a ser alma vivente. Alma vivente é onde estão as emoções, os prazeres, os desejos na alma. O espírito é a conexão de Deus no nosso corpo para nos manter de pé. Quando Jesus ele é crucificado e ele fala assim, ele fala está consumado, depois Jesus fala, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. É porque o espírito que Deus soprou na minha e na sua vida, que nos coloca de pé, será tirado no dia que a gente morrer, a gente deixar essa terra. Ele volta direto para Deus. Jesus fala, entrego o meu espírito nas tuas mãos. O corpo está na terra e a alma é aquela que vai ter a salvação ou a condenação. De repente você nunca ouviu falar sobre isso, mas eu estou trazendo essa ilustração aqui só para você entender que existe o prazer da alma com o corpo e existe o prazer da alma com o espírito. O problema de muitas pessoas, e o meu problema lá atrás, era achar que se eu entrasse para a igreja ou se eu começasse a seguir a Deus, eu não ia ter mais prazer. Claro, o prazer da prostituição acabou. O prazer dos vícios acabaram. O prazer de fazer uma mentira, de falar alguma coisa errada também acabou. E foi substituído pelo prazer da paz, da graça, do amor, da justiça. Existem pessoas que não experimentaram ainda esse prazer no espírito, porque ainda não olharam para aquele homem que estava na cruz e falou assim, eu realmente errei, eu realmente sou pecador. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí Jesus fala, ainda hoje estará comigo no paraíso. O que de repente hoje Jesus vai falar para você? Será que você levantou para um dia de reclamação?
Está olhando para alguém doente e a cura ainda não chegou, e você está falando: Deus, por que eu estou passando isso? Por que essa cura não chegou? De repente você começou o ano desempregado e uma porta ainda não abriu, e ao invés de você falar assim: poxa, eu realmente não me qualifiquei para hoje estar empregado, e você falar: Deus, que o Senhor abra uma porta hoje para a minha vida, você está falando: não, pô, Deus é injusto, porque a minha vida não era para estar desse jeito, olha quão bom eu sou, quantas coisas boas eu tenho feito. Hoje é o dia de tomar decisões. Então, as decisões, elas podem levar você para próximo de Deus ou te afastar completamente de Deus. Agora, quem você tem ouvido, o que você está lendo, de quem você está se aproximando, vai te ajudar nas melhores decisões da sua vida. Então é muito importante você entender que a decisão que você tomar hoje, agora ou mais tarde, pode transformar a sua vida, pode te levar para o paraíso, pode te levar para o reino. Eu não quero e nem vou entrar aqui no mérito a diferença de reino de Deus para paraíso, porque isso é um pouco complexo, mas qualquer dia eu venho aqui falar com vocês por que o homem na cruz pediu para entrar no paraíso e Jesus para entrar no reino, e Jesus falou que ele iria entrar no paraíso. É uma história um pouco longa, mas em breve eu volto aqui para a gente poder falar sobre isso. Mas o que eu quero saber hoje e falar com vocês é sobre decisões. Tá difícil? O pecado tá te maltratando? Teu coração tá doendo? 2 homens, 2 histórias, 2 decisões, 2 caminhos, finais diferentes. Já viu aquele... É raro isso acontecer, né? Mas existem alguns filmes que tem 2 finais. Final alternativo. Tem um final onde você consegue vencer, consegue derrubar o seu inimigo, matar ele, passar por todas as lutas e vencer. E tem o final alternativo, onde você perde, você morre, você desiste, a história será continuada por outra pessoa. Só que hoje, você que está aqui nessa live e entrou por algum motivo, Deus fez você clicar aí no Instagram do Chega Mais para Cristo, é para falar para você: tome a decisão correta. Tome a decisão correta. A decisão correta é um pouco óbvia, né? Mas ela precisa ser falada. Se aproxime de Deus. Arthur, mas eu não entendo. Me ensinaram tão de forma errada tudo o que eu vivi até aqui. Me ensinaram que eu tenho que ser livre. Me ensinaram que eu posso ser ele, que eu posso ser ela, que eu posso ser o cachorro, o elefante. Estão te ensinando da maneira errada. Só que hoje você tem a possibilidade de tomar uma decisão e de falar assim: esse homem que está aqui ao nosso lado da cruz nada fez. Ele está de braços abertos, olhando ao céu e falando: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E eu fico pensando na mente daquele homem falando: Pai, durante a minha vida eu cometi muitos erros. De fato eu não sabia aquilo que eu estava fazendo. Só que me perdoa. Eu estou aqui a ponto de morrer. Eu vou morrer daqui a alguns minutos. Me perdoa. E a graça e a misericórdia alcançou aquele homem, porque no leito de morte ele tomou a decisão correta. Não espere envelhecer para se aproximar de Deus. Não espere vir a luta para se aproximar de Deus. Ah, mas Arthur, e se eu esperar? Mesmo assim, ele tem misericórdia. Você sabia que tem pessoas agora que estão passando por doenças, dificuldades, lutas, crises, mas elas não se aproximam porque a mente dela está cauterizada de falar assim: eu não posso me aproximar de Deus quando eu estiver no dia da minha dor. Porque eu não busquei a Deus enquanto eu tinha saúde e tinha vigor, porque agora no leito de morte? Tem pessoas que querem pegar a sua justiça e colocar para Deus, ao invés de pegar a justiça de Deus e aplicar na sua vida. Lembra? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. As misericórdias dele sobre a sua vida, não as suas misericórdias sobre ele. Só que tem pessoas que falam assim: não, Deus não vai me aceitar. Eu matei, eu fiz um montão de coisa, estou aqui na cruz agora, mereço ir. Não, eu mereço sofrer. Não, eu fiz tanta coisa ruim, eu mereço sofrer. Aí Jesus fala: você tomou a decisão de me reconhecer, de querer entrar no meu reino, ainda hoje estará comigo no paraíso. Pensa,
Eu sei que tem alguns corações que estão aqui que não aguentam mais viver uma vida de qualquer jeito, distante de Deus. Tem pessoas que vocês olham e falam assim, cara, mas eu olho para aquele amigo, para aquela amiga que caminha com Deus, eu vejo na vida dele uma paz tão grande, eu vejo ele tão calmo, tão feliz, independente de ter dinheiro ou não, e você fala, eu quero isso também, mas eu tenho medo, porque eu vou ter que deixar algumas coisas e algumas pessoas, e esse medo já tem permeado o teu coração por 5 anos, 10 anos, quando é que você vai tomar essa decisão? Quando é que você vai falar, Deus, eu pensei que eu ia tomar essa decisão no Natal de 2024, eu pensei que ia tomar essa decisão no dia 1º de janeiro de 2025, mas hoje, dia 21, esse é o dia que fez o Senhor para que você pudesse olhar para Ele e falar, Pai, me perdoa, a partir de hoje quero viver uma vida diferente e quero que o Senhor me aceite a andar do seu lado, a estar contigo o tempo todo. A gente tem se afastado um pouco de Deus por causa das pessoas, né? Claro, eu entendo. Em todo lugar, em toda religião, em toda empresa, em toda família, sempre vai ter aquela pessoa que vai nos desagradar por algum motivo. Mas esse não é o foco, essa não é a visão. Esse não é o modelo que nós precisamos ter para que a gente possa se aproximar de Deus. A gente precisa buscar alguns modelos para poder, diante de Deus, tomar sempre as decisões corretas diante de tudo que se apresenta na nossa vida. Então, é tempo de mudar a mentalidade, é tempo de olhar para alguém que estava ali, entre os céus e a terra. Jesus não estava pisando na terra, Jesus ainda não tinha subido ao céu. De um lado dele, 2 gerações. Uma geração que pede perdão e reconhece os seus erros, e a outra geração que blasfêmia e quer que Deus resolva os problemas da sua vida sem com que você tome nenhuma posição. Quem é você hoje? Eu, você, a humanidade está ao lado de Jesus na cruz. Uma geração tem tomado uma decisão, eu me arrependo, me perdoa os pecados, eu quero caminhar contigo, me aceite no teu reino. E Jesus vai olhar para você e vai falar assim, ainda hoje estarás comigo no paraíso. A sua decisão, mesmo antes da morte, trouxe você para próximo de mim. Então, eu vou falar com o Pai dessa tua atitude, mas é isso que eu quero da humanidade. O que eu quero da humanidade é que a humanidade reconheça os seus erros. Só que os dias vão passando e cada vez mais isso é mais difícil por causa dos prazeres da vida, né? E olha só, vamos pensar numa situação, sabe aquela expressão, Maria vai com as outras? Você já ouviu essa expressão? Sabe o que é Maria vai com as outras? É aquela situação que nós passamos no colégio, ou na faculdade, ou no grupo de uma empresa, e tá todo mundo decidindo por isso daqui, mas pô, tu tá vendo que aquilo ali tá errado, tá todo mundo indo usar drogas, todo mundo indo se prostituir, e não, tá todo mundo, eu vou por aqui. Vamos lá, vamos pensar. O povo lá embaixo estava blasfemando contra Jesus, falando, não és o Filho de Deus? Não disse que iria derrubar o templo e subir ele em 3 dias? O pessoal não tinha entendido, então eles estão blasfemando. Aí, olha só, muita gente blasfemando contra Jesus lá embaixo, Jesus na cruz, aí tem um ladrão de um lado e um ladrão do outro. O ladrão que está ouvindo todo mundo blasfemar foi o Maria vai com as outras, falou assim, é mesmo? Não salvou a tantos, salve-te a ti mesmo e a nós. Só que ali do outro lado tinha alguém que não estava indo com a multidão. Alguém que falou assim, cara, tá todo mundo louco, né? Todo mundo querendo crucificar um homem que nada fez. Um homem santo que não tem pecado, que não fez nada. Então aquela outra geração é a geração que não é a Maria vai com as outras pro erro, pro pecado, pro vício, pra prostituição. É aquele que fala assim, ih, você é careta, hein? Que isso? Sexo antes, só depois do casamento, você é careta, né? Uma multidão. Sexo com 1, 2, 10, 20. E ele falando, não, eu tô preparando quando eu casar, meu marido, minha esposa, eu quero seguir isso daqui. Então hoje nós estamos diante de
Jesus no meio, uma geração que reconhece os seus pecados e pede perdão a Deus e quer se aproximar de Deus, e uma geração que está na mesma condição, mas que blasfema, que fala mal, que quer que Deus resolva os seus problemas sem que você tome a decisão correta. Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós? Então hoje é um dia de tomar a decisão. Eu quero tomar uma decisão de me aproximar de Jesus. A minha vida não está muito boa não, tá tudo dando errado, mas tá tudo dando errado e você continua ouvindo aquele vizinho, aquele que se diz amigo, aquela pessoa errada que entrou na sua vida, você vai falar, me perdoe, mas hoje eu não quero mais fazer isso não, porque agora tem alguém que está do meu lado, que foi condenado injustamente, mas morreu por mim, e ele, quando estava do meu lado, ao invés de me condenar, falou para o Pai, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Hoje, a minha decisão é por ele. Jesus no meio, duas gerações, duas decisões. Um decidiu da maneira correta e foi para o paraíso, e o outro, a Bíblia não diz para onde foi. Mas Jesus falou, ainda hoje estará comigo no paraíso. Entenda, não existe melhor lugar do que estar com ele. Não existe melhor porção do que entender as coisas de Deus e praticar as coisas de Deus. Só que aí é o seguinte, muitas pessoas estão prolongando essa decisão. Amanhã, não temos o controle do amanhã, nós temos o agora. Deus tem colocado no meu coração de fazer essas lives de segunda a sexta às 6 horas da manhã. Você já parou para pensar? Todo dia Deus precisa falar algo no meu coração para trazer alguma coisa aqui, porque você entrou, você decidiu entrar e Deus decidiu falar comigo. Abre a live e fala sobre isso. Existe uma geração que está tomando a decisão errada e é pecadora, e existe uma geração que é pecadora e está tomando a decisão certa, de olhar para um homem que está ao lado da cruz e falar assim, eu quero andar do lado desse homem, esse homem tem a resposta que eu preciso, esse homem vai solucionar os meus problemas. Não, eu quero continuar com os meus amigos que me levam para a balada, para o erro, para a prostituição, para a cocaína, para a droga. Qual é a decisão hoje? Qual é a decisão que você vai tomar? E aí eu queria orar pela sua vida para te fortalecer, mas antes de orar, se você for lá no meu Instagram pessoal, Arthur Felipe Barbosa, aqui no Instagram, tem um link lá que vai te levar para um grupo, que vai fazer com que a gente possa caminhar um pouco mais perto, eu possa orar por você de forma específica, pelas suas demandas. Se você quiser ir lá, primeiro tem que ir no meu Instagram, @Arthur Felipe Barbosa, Arthur sem H. Lá tem um link, quando você clicar no link, você vai entrar no grupo. E na próxima segunda-feira nós vamos fazer uma reunião com todos que estiverem no grupo ali, para ouvir um pouco da sua história, ouvir um pouco de tudo aquilo que Deus tem feito, e para que a sua vida não seja apenas abençoada, mas que abençoe outras vidas que ainda não tiveram a revelação de Deus que você tem. Então, se você puder, faça parte desse grupo. Queria orar pela sua vida, para que hoje você tome uma decisão. Arthur, qual é a decisão? Se aproximar de Deus. Se eu entrar na live aqui todos os dias, até o último dia da minha vida, para falar sobre decisões, é o que basta. Porque tem pessoas aqui que hoje vão tomar uma decisão. Mas tem pessoas que, se eu voltar aqui na live amanhã, elas vão tomar a decisão amanhã. Tem pessoas que, se eu voltar na live aqui no domingo, elas vão tomar a decisão no domingo. O que nós não podemos é desistir enquanto há vida. Enquanto há vida, há esperança. Quando a vida termina, o ciclo é fechado, o abismo é aberto, não tem mais como tomar decisões após a morte. Então hoje, eu sei que você está aqui, e eu tenho certeza disso porque é uma conexão do Espírito Santo com a sua vida. Eu sei que teu coração está queimando aí, falando, Arthur, eu quero, mas não consigo. Eu quero, mas não tenho força. E aí a palavra vai dizer, diz ao fraco, eu sou forte. Se você é uma pessoa que se vê como fraco, se imagina como fraco, que não vai conseguir, o que você vai atrair para a sua vida é essa fraqueza. Mas a partir do momento que você se reconhece como fraco e fala, em Deus eu sou forte e posso todas as coisas, ninguém vai impedir tudo aquilo que você vai conseguir deixar o pecado, você vai conseguir vencer os seus desejos errados. Lembra que Deus falou para Caim? Caim, seu desejo é contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Então todos os dias nós temos alguns desejos que querem levar a gente
para o lugar onde Deus não está. Mas hoje, como o nome dessa live é Decisões, qual será a sua decisão? Minha oração pela sua vida é para que a força venha sobre a tua vida, para que a graça venha sobre a sua vida, para que o Espírito Santo esteja do seu lado e falando: minha filha, meu filho, 21 de janeiro é hoje. Se você quiser amanhã, eu te espero. Eu só não sei se você vai chegar no dia de amanhã, mas eu sou paciente, porque eu sou eterno. Mas é hoje. Aí o Espírito Santo, Deus, os céus estão aqui. É hoje, é hoje. Será que é hoje? A decisão é sua. Eu quero orar pela sua vida, para que Deus te fortaleça e você decida ser a geração que ande com Deus, não a geração que reclama e que blasfema contra Deus.